Queridos irmãos, que a paz do Senhor possa ser com todos nesta manhã. Mais uma vez, uma satisfação podermos estar aqui ocupando o púlpito da igreja, poder compartilhar de mais um sermão. Para aqueles que não estão atentos, o pastor está ausente, desde ontem, está na cidade de Mossoró, participando desde sexta, participando de um evento naquela cidade, e como hoje já tinha compromisso na cidade de Jardim do Seridó, então a partir de hoje os irmãos nos verão aqui até o retorno das suas férias, Eu mesmo entrará de férias durante a semana, dia 19, e retornando aí após 12 dias. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Hoje, o último sermão do livro de Gênesis, um sermão que eu acho que ele teria o desejo de querer pregar, finalizando assim o último sermão do livro de Gênesis, livro esse que já há algum tempo, diversos sermões, todo o livro foi exposto, e muitos aprendizados a igreja teve, com as mensagens pregadas nesse livro. E aí o texto de hoje é um texto curto, é o último texto. Então, Gênesis capítulo 50, são apenas 5 versículos. É o texto que vai falar da morte de José. Gênesis capítulo 50, do 22 ao 26, finalizando assim o primeiro livro da Escritura Sagrada. Nos diz assim a palavra do Senhor: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Versículo 26. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra, ela foi lida, e queremos que o Senhor possa nos agraciar com a explicação desse texto, com a finalização, Pai, deste livro maravilhoso, que fala da criação, que fala do princípio, que fala dos patriarcas. Usa da Tua graça mais uma vez sobre as nossas vidas, ó Pai, que a Tua igreja, ela possa ser edificada com a pregação da Tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Como eu falei, eu acho que seria o desejo do pastor, concluir o livro, mas acho que domingo passado, aqueles que aqui estiveram, perceberam que o sermão, ele já se despediu, na verdade, do livro de Gênesis. E aí, no último sermão que nós ouvimos, na semana passada, e aí talvez a maioria de nós lembremos, o pastor ele citou alguns filmes, ou mesmo como eles terminam, Ele que gosta muito de série, alguns aqui também tem esse costume, e é lógico que o sermão de hoje não é uma continuidade do sermão do pastor, mas eu gostaria de falar sobre o mesmo tema, sobre o final de uma história. E ao lermos esse final, esses 5 versículos, que finaliza o livro de Gênesis, que conclusão nós temos? Provavelmente você já leu algum outro livro na sua vida, seja um livro bíblico ou seja um livro baseado na Escritura, e geralmente os finais eles são diferentes, pelo menos diferentes desse aqui que nós acabamos de ler. Mas a que conclusão nós chegamos? Que final teve o homem que governou o Egito por um bom período? Que final teve a história de superação após anos sofridos, após inúmeras injustiças por José sofridas, Qual foi o final da história daquele que foi usado pelo Senhor para socorrer diversas nações e, com as suas estratégias, socorreu
diversas delas. Qual foi o final da história daquele que conseguiu aumentar ainda mais a fortuna de uma terra que já era muito rica, o Egito? Qual foi o final da história daquele que reencontrou a família após vários anos afastados? Qual foi o final da história daquele que viveu longos e bem vividos anos? Qual foi o final da história desse personagem? Mas que não teve o seu coração levado por nenhuma dessas circunstâncias. Às vezes o final das histórias não é compreendido da forma correta, como a maioria dos filmes que nós conhecemos, ou as histórias que nós lemos, quando diz assim, e viveram felizes para sempre. Como se todas as histórias elas acabassem com esse final, como se todas as histórias elas acabassem com sorrisos e abraços. Mas o que dizer então desse final de história, quando lemos, embalsamaram-no e o puseram no caixão? Será que esse remete a um final feliz? Será que esse é um final onde a gente diz assim, nossa, que história, nossa, esse aqui é o final que eu esperava, né? Talvez a gente tenha acompanhado aí sermão após sermão, e talvez você já tenha tido a curiosidade de ler o livro de Gênesis por completo, assim como outros, e aí você se depara com esse último versículo: morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. A questão para essa conclusão é: com que olhos nós temos enxergado essa cena? Com olhos de leitores que apenas acompanharam a trama de personagens em uma literatura, ou com os olhos de leitores que contam com as lentes do Espírito Santo para nos trazer o entendimento? Nós sabemos que as lições, elas nem sempre estão no texto, mas sim em todo o contexto. E esse texto pequeno, final do livro de Gênesis, precisamos retirar as lições nesta manhã, não só do texto, que já nos traz muitas verdades, mas sim de todo o contexto. E aí, falando sobre contexto, o livro de Gênesis, ele não acaba como, por exemplo, as cartas de Paulo. Ele não acaba com uma despedida e também não existe assim um ápice da história. Não existe aqui o cume da história. O livro ele finaliza com a morte do personagem que ocupou alguns capítulos, na verdade desde o capítulo 37, como sendo o personagem principal aos nossos olhos. Nós sabemos que Gênesis, a partir do capítulo 37, a gente vê a história de José, mas na verdade não era a história de José. Ele ocupa esse cenário como personagem, mas era a história do povo de Deus, e José é apenas um personagem. E após a narrativa de todo o processo de morte, de velório, de sepultamento, no caso do seu pai, de Jacó, a narrativa agora ela vai trazer a morte dele, de José. E alguns elementos eles são semelhantes, tanto num evento como no outro. Como, por exemplo, o ajuntamento da família, isso aconteceu na morte do seu pai e acontece agora na sua. O relembrar das promessas de Deus, os juramentos e as confissões dos personagens. Nós podemos perceber essas características presentes tanto no pai como também no filho. E aí a gente, diante desse contexto, né, aqueles que têm acompanhado as pregações, já viram e presenciaram aqui os sermões baseados nesses personagens, e agora a gente vai propriamente ao texto. E aí o versículo 22 e versículo 23, como nós já lemos, nós entendemos que o escritor ele registra aqui a idade, né, onde José habitou, e todos nós sabemos, como se fosse aqui um fechamento da sua história. E aí não é à toa que Moisés registra, no final dessa narrativa, um cenário familiar na vida de José. A casa de Israel, ela estava em formação no Egito, e aí desde o capítulo 39 a gente tem visto todo o desenrolar da história para que esse povo ele pudesse se instalar, e esse povo de forma absurda aos olhos daqueles, vai crescendo, e é um povo que vai sendo abençoado pelo Senhor, e daqui a pouco se tornaria uma enorme nação. E o interessante é que não é registrado aqui os grandes feitos de José como administrador do Egito. Por exemplo, quem aqui já participou de um sepultamento, de um velório, é comum quem está ali realizando o ato fúnebre elencar algumas características daquele que está ali no caixão, né? É comum falar sobre as suas características, raramente se fala dos defeitos.
geralmente se enaltece as qualidades, né? Quem foi fulano, o que fez cicrano e o que foi beltrano. Aqui no texto não fica claro isso. O escritor ele não se detém a trazer aqui o currículo de José, nem tampouco é estampado aqui as honrarias pelo seu belo currículo de desempenho. A ideia que está por trás dessa curta e final narrativa é que José ele não estaria apegado aos encantos terrenos, para que esses não lhe separassem do reino de Deus. E essa foi, irmãos, uma característica que pôde ser observada ao longo de toda a história. Todos nós aqui acompanhamos a trajetória de José e a gente viu que ele esteve em lugares baixos, mas ele também foi posto em lugares altos. E em nenhum momento desse, ele se enalteceu, em nenhum momento desse, ele puxou ou trouxe a glória para si mesmo. Mas, pelo contrário, a cada instante que ele tinha oportunidade de testemunhar, ele sempre falava que aquilo ali era obra de Deus, que ele havia chegado onde havia chegado, porque Deus havia providenciado tudo aquilo. Isso fica muito claro quando ele se dá a conhecer os seus irmãos, quando ele diz, não temam, porque tudo isso que aconteceu, a culpa não foi de vocês, mas foi Deus permitindo para que eu chegasse até aqui. E aí o desenrolar de toda a história nós já sabemos. Não fica explícito aqui, por exemplo, o desejo de José em promover a sua sucessão de poder para com seus descendentes. Não se trata aqui de uma história política, onde o desejo pelo poder iria sendo perpetuado geração após geração. Nós não vemos aqui, e Moisés não registra, a preocupação de José, por exemplo, de ele estaria deixando ali o cargo de governador e, como é de costume nos dias atuais, já preparar os seus filhos para deixar ocupada essa vaga. Não fica claro essa ideia. Esse não era o objetivo de José. Isso mostra que o texto fala de alguém que está morrendo, ou de que morreu, mas não estava preocupado com a sua sucessão. Não estava preocupado, na verdade, em deixar em seu lugar um sucessor politicamente falando. E aí o texto vai falar sobre netos, e os netos foram especiais para o amor de José, como na verdade costuma acontecer nos dias de hoje, né? Os netos eles têm um encanto diferente na vida dos avós. E o interessante, irmãos, é que ele os encara, José encara esses netos, esses filhos, como dádivas do Senhor, e não como uma promissora geração de novos líderes. Essa é uma ideia que não está presente no texto. E o que já isso nos ensina, logo no início dessa narrativa, o que isso tem a nos ensinar, por exemplo, para nós que somos pais. Como é que nós temos forjado o caráter dos nossos filhos? Sobre que base eles têm sido alicerçados, irmãos? O que esperamos que eles sejam? Se lançássemos aqui uma pesquisa para você que é pai e você que é mãe, o que é que você espera para o seu filho? O que é que você, daqui a alguns anos, espera olhar para ele? O que é que você espera contemplar? Você quer que ele seja um excelente profissional, homens e mulheres de destaque na sociedade? Ou você deseja que eles sejam jovens, homens, mulheres que temam ao Senhor? Esse deve ser o nosso objetivo. Essa deve ser a nossa missão, como esses guardiões de uma tão preciosa herança. Essa já é uma primeira lição que o texto nos mostra. José não se preocupou com isso. José sabia que os seus filhos, que os seus netos eram dádivas, eram presentes do Senhor. E ele se preocupou muito mais em prepará-los para aguardar as promessas do que prepará-los para dar seguimento ao cargo, ao título que ele havia ocupado até então. E aí a gente vai para o versículo de número 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Interessante, irmãos, é que José ele encoraja os israelitas do Egito a não desistirem da promessa de Deus de retornarem para a terra prometida. O texto está dizendo, ele morre, ele está se despedindo, mas a gente não percebe aqui um lamento, a gente não percebe alguém aqui que está lamentando por partir dessa vida. Nós estamos diante de alguém aqui que tinha certeza, nós estamos diante de alguém aqui que cria
nós estamos diante de alguém que promessas faziam sentido para ele. Nós estamos diante de alguém aqui que não temeu sair dessa existência, deixar tudo aquilo que os seus olhos já haviam, já podiam contemplar e que as suas mãos tiveram oportunidade de acumular. Todos os tesouros que passaram nas mãos de José. Talvez se fosse qualquer um de nós temêssemos partir e deixar tudo isso. Mas nós estamos diante de um personagem que a certeza de onde ia e a certeza das promessas que havia recebido era algo claro, era algo palpável, estava presente no seu discurso. Esse juramento, ele estava acompanhado de um testemunho. E aí, segundo Calvino, duas coisas podem ser observadas. Primeira, nesse testemunho que ele dá na sua última fala. Primeiro, todos os olhos estavam voltados ao findar da vida de um grande líder. E era seu dever fazer de forma cautelosa, de forma cuidadosa, com que essa posição por ele ocupada não servisse de pedra de tropeço para o seu povo. Já ouviu aquele ditado? O ditado não, na verdade, né? A passagem bíblica, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. E a gente olha para José, era referência para o seu povo. Esse povo que havia crescido, e talvez aqui já gerações podiam perceber por longo da história, aquela família que não nasceu ali, não foi criada ali, estava ali numa terra estranha, os pais apontando para os filhos. José era uma referência. Quantos ali não disseram, nós estávamos prestes a morrer de fome, mas viemos para cá, e José com as suas estratégias, usado pelo Senhor, olha só, a nação ela tem crescido, ela tem sido abençoada. José era uma referência. E na sua última fala, ele de forma cuidadosa, no seu juramento, ele teve essa preocupação de que a sua posição não fosse uma pedra de tropeço para o seu povo. Em segundo lugar, Calvino ele elenca que era de extrema importância nesse testemunho que ficasse clara a ideia de que o homem que ocupara o segundo lugar mais poderoso do Egito se contentaria apenas como sendo herdeiro de uma promessa de Deus. José, a gente já falou, ele não se importou com aquilo que ele iria deixar, mas o que fica claro nas suas palavras é a importância que ele dava a ser ele herdeiro, assim como o seu povo, da promessa de Deus. Isso fez toda a importância no seu juramento. Interessante que nesse texto aparece a expressão fará subir. Isso apontava já para o êxodo que viria a acontecer. José ele traz no seu discurso o tema principal, irmãos, dos patriarcas. E aqui o pastor já falou semana passada. Dentre os temas principais das histórias que nós vimos aqui, a peregrinação foi algo muito marcante na vida dos patriarcas, assim como também as promessas. Então foram homens que viveram a sua trajetória aqui como peregrinos, sempre acreditando nas promessas que lhes foram entregues. E aí a gente já faz um segundo questionamento. Será que essas duas palavras elas fazem sentido para a nossa existência? A peregrinação e as promessas de Deus. Será que nós nos comportamos como tais? Será que as promessas de Deus elas fazem sentido para a gente? Será que a palavra de Deus como um todo ela faz sentido para nós nos dias de hoje? Nós entendemos que esse tema principal ela ocupava a vida desses personagens de forma muito intensa, principalmente na hora da morte. Eles criam na promessa e deixavam isso bem claro. Eles sabiam para onde iam. Eles sabiam o que lhes esperava. Eles não morreram na dúvida. E aí abrimos aqui espaço para uma pergunta, irmãos. Eu não sei quantas vezes você já pensou na morte. Se é que isso, na verdade, já ocupou a sua mente. E aí, caso você seja um cristão que ainda bate na madeira quando o assunto é morte, você precisará rever seus conceitos quanto à sua estadia por aqui e o seu destino após o seu último suspiro. O temor causado pelo assunto mostra claramente o apego que nós temos por essa realidade passageira.
o desejo que temos em aqui permanecer. Mas a pergunta é, o que é que aprisiona os nossos corações a este espaço? O que é que faz os nossos olhos brilharem? O que é que nos move a juntarmos tesouros e mais tesouros, enquanto aqui nós estamos? Por que a maioria de nós não temos a mesma certeza que tiveram os patriarcas quando estiveram se despedindo dos seus familiares? Por que a maioria de nós não encara a morte como uma realidade? Por que a maioria de nós, ou a maioria dos cristãos, evita falar de algo que é inevitável para todo mundo, que é a morte? Se talvez você ainda tenha esse temor, algo precisa ser revisto, algo precisa ser repensado. Por que a morte me causa temor? Por que eu mal posso falar sobre esse assunto? Por que eu nem falo sobre isso? Se pararmos e fizermos uma análise, será que eu não falo porque eu gosto disso aqui? Que eu gosto dessa realidade? Que eu amo esse mundo? Porque eu amo as coisas que eu tenho? Ou aquilo que eu possa ter? Essa é uma reflexão. É certo que nós precisamos falar muito mais sobre o céu. Isso é uma realidade. Mas será que isso não tem sido falado o suficiente? Ou será que não é um assunto que temos dado a devida importância? É lógico que de um tempo para cá, pelo menos essa igreja, já ouviu falar muito mais sobre céu, já ouviu falar muito mais sobre eternidade, já ouviu falar muito mais sobre inferno, sobre condenação. Mas por que esse não é um discurso comum a todos os cristãos? Mas por que não se prega muito mais sobre isso? Por que muitas vezes nós falamos bem mais sobre essa realidade, do que sobre a realidade que nós desejávamos, ou que nós deveremos, ou deveríamos desejar e ansiar? Por que então? O livro ele termina com a expectativa da visita de Deus. Se você atentar, José ele vai falar que Deus vos visitará. Por 2 vezes essa expressão ela aparece. E aí nós precisamos entender, irmãos, que essa visita de Deus, ela foi completa ao nascimento de Cristo Jesus. Deus ele visita a humanidade de forma plena, de forma completa, quando Cristo vem ele vem ao mundo. É a visita de Deus à humanidade. E é interessante que, se nós analisarmos o Novo Testamento, ele termina também com uma expectativa, mas uma expectativa agora dessa visita do céu, Cristo voltando dos céus, quando todos os crentes, eles farão o êxodo da morte para a vida eterna. Não estaremos mais falando agora de um êxodo de uma terra para outra, mas sim dessa terra para a terra celestial. Todos os cristãos passarão por um novo êxodo, mas não de uma terra, de uma nação física para outra, mas sim dessa que jaz do maligno, para aquela que será governada plenamente pelo Criador, onde já não existirá nada de mazela, nada daquilo que nos causa angústia, lá não existirá. Nós passaremos por esse êxodo e ansiamos essa nova visita do céu. José ele fala que Deus iria visitar. Na fala de José fica claro que a posteriori iria acontecer um êxodo, ou seja, aquele povo sairia do Egito para a terra prometida. Deus estaria conduzindo esse povo. E o Novo Testamento ele finaliza também com a expectativa de uma visita. E eu e você estaremos nesse aguardo. Eu e você estaremos no aguardo da visita que virá dos céus por Cristo Jesus. Outra coisa interessante, irmãos, que se encontra no versículo 24, que pela primeira vez os 3 nomes dos patriarcas aparecem juntos, pela primeira vez. A gente vai ver ao longo de outros livros, alguns personagens sempre se referindo ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aqui é a primeira vez que os 3 nomes aparecem juntos. A era dos patriarcas havia acabado, mas não a sua esperança. As lições vividas por eles permanecem até hoje. Versículo 25 vai nos dizer:
José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. E assim como Jacó fez o seu filho jurar, que o sepultaria em Macpela, na terra de Canaã, de forma semelhante, José faz o mesmo pedido aos seus irmãos. Em símbolo, esse juramento, ele prometia o futuro livramento de Israel da servidão egípcia e o consequente êxodo que viria a acontecer. Interessante, irmãos, é que José ele vai falar aqui, os meus ossos. E aí Moisés ele vai transportar os ossos de José, como ele havia manifestado o desejo. Só que isso vai acontecer aproximadamente 200 anos depois do seu pedido, 200 anos depois da sua morte. Você pode conferir isso no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 19, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 32. Diferentemente do seu pai, que teve um sepultamento, que teve a preparação do seu corpo, que teve todo aquele preparo, que durou aí em torno entre 70 e 80 dias, até ele chegar no seu local de destino, o de José foi um pouco diferente. José ele falava, transportar os meus ossos. Ele imaginava que iria passar mais tempo do que seu pai passou na terra do Egito. E aí o versículo 26 vai dizer: morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. A sua morte ela se dá 54 anos após a morte do seu pai, de Jacó. O interessante é que se percebe uma diferença nos pedidos pré-morte, se assim a gente pode chamar. Jacó pediu para ser sepultado na terra de Canaã, junto aos seus antepassados, e isso aconteceu, como eu já disse, aproximadamente 80 dias depois do seu último suspiro. Houve todo o processo de preparação, houve o trajeto que era bem distante, né? Então isso durou em torno de 80 dias. Já José, ele pede que os seus ossos sejam transportados para o mesmo campo. Isso tinha a ver com a promessa, isso tinha a ver com aquilo que eles criam. E aí o seu pai teve um funeral digno de uma autoridade do Egito. A gente viu isso no capítulo 50, versículos 7, 8 e 9. E o interessante é que o texto ele não relata em riquezas de detalhes como foi o sepultamento de José, mas há pelo menos de se imaginar que o homem que ajudou a salvar inúmeras vidas num período grande de crise naquela terra tenha tido um funeral digno de chefe de Estado. Mas isso vai ficar apenas na nossa imaginação. O texto ele não é claro, mas se o seu pai, que ali era um estrangeiro, teve as honrarias que teve, imagine José. Por que então o livro finaliza com a imagem desse grande homem inerte dentro de um caixão? Seria esse o final da história que tanto havíamos esperado? Todos nós que acompanhamos passo a passo aquilo que aconteceu na vida de José, as injustiças, seu período de prisão, né, o seu apogeu, ou seja, ele sai da prisão, ele é colocado num novo trabalho, e desse novo trabalho, um outro trampolim, ali ele ocupa um lugar de destaque, e aí a gente vai acompanhando toda a trajetória, e nações sendo salvas por causa da estratégia que Deus lhe concedeu, a administração dele ao longo de toda aquela crise. Será que esse era o final que a gente esperava para José? Sepultaram e o puseram num caixão. Fim. Será que era esse o final que nós esperávamos? Bem mais importante, irmãos, do que essa melancólica imagem do final da história, é lembrarmos que José viveu segundo a lei do amor, antes de morrer. Ele desenvolveu a sua espiritualidade, dando sempre testemunho, por onde esteve, pôde assim salvar muitas vidas da tão temida fome. O fato de que José continua vivo junto ao Senhor faz as nossas mentes desviar-se da imagem do caixão lá do Egito. O livro de Gênesis finaliza com uma imagem de morte, mas esse mesmo livro de Gênesis, o livro dos princípios, nos faz encarar essa morte como um princípio.
espera por nós aquela pátria celeste, tipificada pela terra de Canaã. Aquela pátria é a residência final da alma remida, da minha, da sua, daqueles que tiveram a sua alma remida por Cristo Jesus. É para lá, é lá onde paira o domínio de Deus. Lá é o princípio e não o fim. Quando olhamos para José inerte num caixão, o que deve estar por trás dessa imagem é a sua história, e aquilo que ele creu, foi aquilo que ele fez, foi aquilo que Deus realizou por intermédio de José. Um texto curto, irmãos, mas que nos traz algumas aplicações. Por ser um servo do Senhor, José lhe deixou a sua marca na breve existência. Na verdade, se analisarmos, seu avô viveu bem mais do que o seu pai, e o seu pai viveu bem mais do que ele, e assim as idades elas foram se abreviando ao passo da história. A gente fala breve, mas na verdade foram mais de 100 anos. Mas ele se preocupou em deixar sua marca, não com a sua assinatura, embora ele tenha desempenhado um notável papel diante de toda uma nação. Ele sempre deu a honra a quem era o seu merecedor de recebê-la. Ele sempre reconheceu que os seus esforços e a sua habilidade de nada seriam úteis se não viesse a glorificar ao Senhor. E aí nos vem mais uma pergunta. Será que nós temos o mesmo posicionamento? É lógico que ninguém aqui viverá o tempo que José viveu, e talvez nem cheguemos ao patamar que ele chegou. Mas no lugar onde estamos e na idade que nós temos, que marca eu e você, que marca nós temos deixado ou deixaremos desse mundo? Que exemplo nós temos seguido? Que perfume temos exalado? Que padrões nós temos seguido? Nós temos obedecido? Que palavras nós temos falado? Como o mundo nos percebe? Como temos sido notados? As pessoas veem em nós algum traço do nosso Senhor, ao qual devemos imitá-lo? São muitas perguntas de uma só vez, né? Talvez se fôssemos perguntando, dando tempo para que você fosse assim processar, uma coisa é certa. Talvez algumas das nossas respostas sejam negativas. Ou talvez todas elas sejam negativas. Talvez eu não tenha deixado marca em lugar nenhum, talvez ninguém tenha me percebido como cristão, talvez eu não tenha dado exemplo de nada, talvez eu não tenha falado nada, talvez eu tenha sido um cristão imperceptível. Mas onde encontraríamos força, entusiasmo, disposição, para que viéssemos de uma forma ou de outra marcar essa geração, irmãos? Para marcar meus parentes, para marcar meus amigos, para marcar a minha família. De onde é que eu viria ter essa disposição, essa coragem, esse entusiasmo? Nós lembremos que as marcas, elas não são as nossas. Nós precisamos imprimir a marca de Cristo por onde passarmos. Nós devemos lembrar que para isso, nós não estamos sós. O Senhor nos deixou o Espírito Santo para nos auxiliar em nossas fraquezas. E é nele, e no seu santo nome, que podemos ter esperança em poder erguer os nossos olhos para o alto e percebermos o tamanho da nossa pequenez, o tamanho da nossa dificuldade, mas esse olhar para o alvo nos fará compreender que as marcas que deixamos por aqui jamais hão de se comparar com as marcas que Ele deixou por amor ao seu povo. Se nós entregássemos a nossa vida à obra do reino, se nós abandonássemos as nossas profissões, os recursos, tudo aquilo que a gente pudesse conquistar aqui, para marcar as pessoas, para pregar o Evangelho, para sair aí mundo afora como um missionário, sendo suprido apenas pela graça do Senhor, ainda assim,
se centenas, se milhares de pessoas ao longo da sua vida pudessem dizer assim: ah, eu fui impactado pelo evangelho, pela pregação, pelo irmão fulano de tal, pela irmã fulano de tal. Mas ainda assim essas marcas jamais seriam comparáveis com as marcas que o nosso Senhor carregou por amor a mim, por amor a você, por amor a um povo que Ele escolheu. Jamais serão comparadas. Mas não é por isso que nós não devemos marcar. José, ele marcou o seu nome não somente na história, mas na história de muita gente. Quantas pessoas não ensinaram seus filhos pelo exemplo de José? Quantas famílias não agradeciam por estarem vivas e ter ali o dedinho de José, uma pequena marca? Povo de Deus, que diferença nós temos feito? Igreja do Senhor, que diferença nós temos feito nessa sociedade, irmãos? Que marca nós temos deixado? Quantas lições o primeiro livro da Bíblia nos traz, hein, irmãos? Foram muitos sermões. Talvez a gente precisasse voltar, porque já faz muito tempo. E algumas coisas a gente vai, felizmente, caindo no esquecimento. Mas quantas lições não aprendemos no primeiro livro da Escritura? Um livro que fala da criação como um todo, da queda e de toda a consequência por ela trazida. Um livro que fala sobre a redenção, de como o Deus da história passaria a escrever capítulo por capítulo até chegar na minha e na sua história. Nós percebemos que não existe acaso. Gênesis nos mostra isso, que tudo está no controle e domínio do Criador. Nós percebemos em Gênesis que o arquiteto do universo não usou rascunhos para o seu projeto. Tudo ele fez nos mínimos detalhes. O capricho na escrita dessa história nos faz entender o seu grande amor para com um povo escolhido. Hoje estamos no meio desse povo, somente pela sua graça, somente pelo seu favor e somente pela sua vontade. O interessante, irmãos, é que, sabedores dessas verdades, o que elas nos causam? Como compreender tamanha obra e não nos dobrarmos ao autor da nossa história? Como não sentir o desejo de servi-lo, o desejo de adorá-lo, o desejo de desejar estar em tua presença, o desejo de esperá-lo confiantes nas suas promessas? Por que muitas vezes as verdades que aqui são pregadas não nos impactam, irmãos? Por que elas não nos transformam? Por que elas não fazem cada um de nós mudarmos de atitudes? Será que realmente são verdades para nós? Será que realmente nós enxergamos os sermões que aqui são pregados como palavra de Deus, como verdades para os nossos corações? E por que elas não nos impactam ao ponto de sermos os primeiros a chegarmos aqui, ao ponto de sermos os primeiros a abrir a sua palavra, ao ponto de sermos o primeiro a abrir a nossa boca e adorar esse Deus como forma de gratidão por tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele faz? Por que muitas vezes nós viemos para a igreja e passamos anos como que estivéssemos dormentes, como que estivéssemos anestesiados, como se a palavra do Senhor ela não fosse mais uma novidade, como se eu já tivesse lido esse livro e apenas fosse ela uma literatura nas nossas vidas, e não fosse algo vivo que mexesse com o nosso coração? Por que muitas vezes entramos e saímos daqui como se tivéssemos ouvido qualquer pessoa, menos ouvido a voz de Deus? Que o Espírito Santo haja graciosamente sobre as nossas vidas, trazendo-nos diariamente essas verdades às nossas mentes. Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós temos visto, ao longo de uma semana, uma tragédia mundial. E eu não sei quantos de vocês fizeram reflexões sobre isso.
Não sei quais foram as reflexões que vocês fizeram. Se existe um medo da guerra, se um dia essa guerra chegar e bater a nossa porta, se um dia a realidade da morte for muito mais próxima de nós, como está sendo para aqueles que ficam olhando para os céus e esperando um míssil cair, explodir tudo. Eu imagino que muitos deles estão se preparando para esse momento, bem mais do que nós. Eu conversava com um amigo de trabalho e eu dizia, a realidade da morte para a gente é algo bem distante. Quando a gente perde um ente, um familiar, é porque adoeceu ou envelheceu, a gente não vive aquela mesma realidade. Mas eu pergunto, e eu me fiz essa pergunta, se nós vivêssemos essa realidade, onde a morte ela fosse algo iminente, ou seja, algo que está ali às portas, a qualquer momento pode acontecer. E essa é uma realidade vivida por nós, só que nós não paramos para pensar como se fosse. Isso é porque, irmãos, as nossas raízes estão fincadas aqui. Isso é porque muitas vezes as nossas raízes estão nos impedindo de crescer, de olhar para cima. Por fim, irmãos, o livro de Gênesis nos mostrou a providência de Deus na vida de cada personagem. A forma como ele agiu, a forma como ele contrariou algumas vontades, como ele frustrou algumas expectativas de alguns personagens, como ele lidou com o tempo certo para cada coisa. Nós percebemos isso no livro de Gênesis. E todos esses aspectos nos mostram o controle que Deus sempre teve e sempre terá sobre a história e seus personagens, inclusive eu e você. Isso nos mostra que não somos donos da nossa história. Isso nos mostra que não temos o controle nem mesmo sobre o amanhã. Isso nos mostra que até podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do diretor desse roteiro que chamamos de vida. A resposta certa vem do Senhor. Nós devemos entender que não somos o centro das atenções de Deus. A história não é nossa. Nunca foi nossa. A história é dele. E como personagens nessa narrativa, que nossas ações, nosso viver, o nosso proceder, possa glorificar o seu nome em todo o tempo. Que ele nos ajude a cumprirmos o propósito para o qual nós fomos criados. Que o livro de Gênesis possa ter nos ensinado muitas coisas. Possamos ter sido abençoados por ele. E que ele possa, assim como toda a palavra de Deus, estar nos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Nós estaremos diante agora de um momento, a Santa Ceia do Senhor. Momento onde devemos lembrar do dia em que fomos lembrados. Momento em que devemos reconhecer que um dia fomos encontrados. E não podemos participar dele de qualquer maneira. Senhor, nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Por mais uma vez o Senhor falar ao Teu povo. Obrigado por essa história. Obrigado por mais um livro que a Tua igreja leu, aprendeu, extraiu dela muitas lições. Nós Te pedimos, ó Pai, que esse meio de graça, a palavra do Senhor, que o outro meio de graça, a Santa Ceia, possam nos trazer esperança, Senhor. Não esperança para dias melhores, enquanto aqui vivermos, mas esperança da eternidade.
que o nosso coração, Senhor, possa desejar o Teu retorno, a Tua volta. Que o nosso coração, Deus, possa acreditar plenamente nas Tuas promessas. Perdoa-nos pelas nossas fraquezas. Perdoa-nos, ó Pai, pelas vezes que não temos crido como deveríamos. Que os patriarcas, aqueles que carregam, ó Deus, carregaram as promessas, aqueles que são conhecidos por serem servos do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, possamos nós, ó Deus, como povo do Senhor, vivermos como tais, nos comportarmos como tais e louvá-lo como tais. Em nome de Cristo Jesus, te bendizemos e te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Nós estaremos louvando agora ao Senhor, agradecendo pela sua palavra.